6 em cada 10 empresas do Brasil fecham antes de completar um ano de vida. 80% fecham antes de completar 5 anos. E só 0,01% das empresas chegam a 100 anos de idade. No setor automobilístico, só uma conseguiu. E com certeza você fez parte dessa história. Ou teve um carro Chevrolet, ou pelo menos andou de carro Chevrolet. O nosso convidado de hoje é o Fábio Rua, vice-presidente da General Motors para a América do Sul. É um prazer tê-lo aqui, Fábio. Obrigado, Joel, pelo convite. Um grande prazer também do meu lado. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Bom, você é jovem, né? Você com certeza não viveu nem a metade dessa grande história de 100 anos da General Motors do Brasil. Eu te pergunto, a empresa está vivendo mesmo a sua melhor idade, como se diz? Joel, obrigado pela pergunta, obrigado pela generosidade do comentário. Eu não sou tão jovem assim, talvez, né? As aparências enganem, já tenho 47 anos de idade, vivi não a maior parte, né, desse centenário, mas esse centenário, quando criança, assim como todas as pessoas, eu acho que tiveram alguma experiência com um Chevrolet ao longo de suas vidas. Eu também tive algumas e tenho boas histórias para contar a esse respeito, e diria que sim, eu acho que esse centenário ele representa a melhor idade da General Motors no Brasil. Representa a melhor idade muito em função do fato de que a gente está passando pela maior transformação da história da nossa empresa. Quando a gente sai de uma estrutura de produção de veículos a combustão e passa ao longo do tempo para uma estrutura de produção de veículos elétricos, incluindo a transição para os híbridos, a gente muda paradigmas, a gente precisa reconstruir a forma como a gente entendeu o mercado automotivo desde então. E isso está sendo feito de uma maneira bastante orgânica, de uma maneira paulatina, pensada, com investimentos, com contratação de pessoas cada vez mais qualificadas, com simplificação de processos, com tecnologia impulsionando a produção dos nossos veículos e com um time altamente comprometido em levar a GM para os próximos 100 anos. Então eu diria que sim. Estamos vivendo a nossa melhor idade. Fábio, curioso é que há alguns anos, aliás, a Ford foi a primeira a se instalar no Brasil, mas não chegou nos 100 anos como vocês, né? Saiu do Brasil, de produzir no Brasil. E na mesma época, a GM insinuou que poderia tomar a mesma atitude, pelo menos isso foi veiculado no mercado. Estava num momento instável, digamos assim, e se recuperou bem, não é? Como é que foi esse movimento aí desse período? Primeiro, me permite destacar, Joel, essa história centenária, né? Imagina em 1925, num galpão alugado no bairro do Ipiranga, uma empresa americana cuja segunda subsidiária fora dos Estados Unidos foi instalada no Brasil, importando peças, no primeiro ano produzindo mais de 2.000 veículos. Como é que ela, ao longo desse século, passando por todas as instabilidades políticas, econômicas, comerciais, com concorrência ampliada, chegamos no determinado momento com chegada dos japoneses, depois chegada dos coreanos, agora chegada dos chineses, e mesmo assim se mantendo resiliente, presente, de forma ininterrupta, produzindo carros no Brasil. Isso para mim é motivo de enorme celebração, orgulho, e a gente certamente terá novos desafios a enfrentar ao longo dos próximos anos, mas essa resiliência, essa nossa crença inequívoca em relação às perspectivas positivas que esse mercado nos traz é inequívoca e vai seguir presente no nosso dia a dia. O que no passado eventualmente pode ter significado algum obstáculo para o nosso crescimento, para o nosso enfatizado talvez compromisso, hoje em dia é página virada e a gente está olhando para frente. Acabamos de anunciar um ciclo importante de investimentos, o que foi anunciado no ano passado, 7 bilhões de reais. Foi a primeira fase desse novo ciclo de investimentos, que vai agora de 25 até 28. Esse ano a gente já anunciou que deve anunciar essa segunda etapa. Então me fala onde você vai colocar esse dinheiro. Claro. Na festa dos 100 anos, vocês anunciaram 5 modelos para esse ano 2025. Vem carro novo por aí, então?
Quais são as novidades? Esse investimento já anunciado ele vai ser utilizado para modernizar todas as nossas plantas. A gente tem, né, só recapitulando aqui, planta em Gravataí, planta de motores em Joinville, temos São Caetano, São José, temos Mogi, temos um campo de provas importante, né, na cidade de Indaiatuba, o maior campo de provas do Hemisfério Sul. Esse recurso vai ser utilizado para modernizar essas localidades, para lançar novos veículos. A gente anunciou no ano passado que em São Paulo, parte desses 5.5 serão investidos, entre outras coisas, na produção dos primeiros veículos híbridos flex da GM no mundo. Isso é um marco importantíssimo para a gente. A engenharia brasileira está desenvolvendo esses veículos. Para quando vem o Esses híbrido veículos flex? devem ser anunciados em breve, mas eu diria que muito em breve a gente já vai ter notícias. Mas não são os carros para 2025, né? Esses vocês têm 5 produtos. Esses 5 produtos para 2025, eles são produtos que vão, inclusive, reforçando, né, o compromisso que a gente tem com os nossos clientes, apresentar aí todas as tecnologias disponíveis no mercado. A gente tem compromisso, né, de atender ao interesse deles, independentemente da tecnologia que eles escolham. Vamos ter portfólio para isso. Estou falando de híbrido, estou falando de híbrido flex, estou falando de híbrido plug-in, estou falando de elétrico, estou falando de carros a combustão. Então esperem novidades nesses 5 que vão ser apresentados, além de 3 séries especiais que foram anunciadas. A primeira da S10 já foi revelada em comemoração ao nosso centenário, além de mais 10, e aí por volta de 10, talvez tenhamos surpresas positivas lá na frente, veículos eletrificados nos próximos anos. E com esse novo portfólio, você acha que recupera a defasagem no mercado que ocorreu em 2024? Porque a GM não conseguiu repetir, né, os números do ano anterior. Aconteceu uma coisa interessante em 2024. A gente resolveu amplificar um pouco mais o nosso portfólio e atender categorias de clientes, né, do mais acessível ao mais sofisticado. Isso, obviamente, num primeiro momento tem um impacto de volume, tem um impacto, inclusive, de marca, quando você coloca carros, por exemplo, 100% elétricos numa faixa de preço, né, acima do que normalmente a gente utilizava para os nossos carros a combustão. Isso até que se acomode o mercado e as pessoas entendam, poxa, a GM voltou, né, a operar numa faixa de preços acima, mais premium, você tem um ajuste. Então, assim, resultados que não foram tão surpreendentes quanto a expectativa não tem relação com queda de produção ou com perda de arrecadação, investimentos decrescentes, ao contrário. A gente está investindo mais, a gente está ampliando o nosso portfólio e a gente espera, depois de uma acomodação, crescer mais. Agora, no anúncio desses 7 bilhões de reais, vocês falam muito em mobilidade sustentável, em sustentabilidade, né? Isso se refere não só aos veículos, né? Onde se está dizendo que vai investir esse dinheiro? O que é isso? O que é a sustentabilidade para a GM no Brasil? Eu pergunto em função dos trabalhos que eu sei que vocês têm nas unidades Fabris, né? O que vocês têm, né, nesse sentido aí? E qual a importância de você investir dinheiro nisso? Joel, não adianta nada a gente produzir carros 100% elétricos ou híbridos ou cada vez mais descarbonizados se o processo de produção não segue a mesma lógica. Então a gente tem investido cada vez mais em estruturas, por exemplo, e vários exemplos aqui. Energias fotovoltaicas, energia fotovoltaica, né, nas nossas plantas. Hoje, 80% do nosso parque fabril já conta com painéis solares para abastecer as nossas plantas. Ele representa quanto no consumo de energia? Como assim? A captação da energia solar, ela representa quanto no consumo total de energia? A gente já está... Não, a nossa meta até 2030 é ter todas as plantas sendo abastecidas única e exclusivamente com energia solar. Assim, é uma meta bastante ambiciosa, isso obviamente coaduna com as metas globais, né, da nossa empresa, né, de ter, né, uma estrutura fabril cada vez mais sustentável, mas no Brasil a gente está inclusive hackeando as estatísticas e antecipando essas metas, porque a gente entende que temos, né, um país com energias renováveis abundantes, com um preço cada vez mais competitivo, então estamos investindo ali também. Estamos investindo cada vez mais em diminuir o uso de água na produção dos nossos veículos. É uma produção bastante intensiva, principalmente questões de pintura. Mas como vai diminuir isso? Pela uma nova tecnologia ou pelo reuso da água? Não. Reuso também no dia a dia. Tem água de reuso em absolutamente todas as nossas plantas. Então, a gente tem calhas para reaproveitar água de chuva, a gente reusa a água de produção em
jardinagem, em questões aí mais da administração do dia a dia da planta, mas a cabine de pinturas, por exemplo, está sendo feito um investimento gigantesco para que a gente utilize menos água, aproveite mais, né, os componentes sintéticos da tinta para fazer todo o banho que o carro precisa ter. Quer dizer, é possível reduzir o uso da água, né? Não só na indústria automobilística, mas na indústria em geral, porque até hoje, né, até recentemente, com essa despreocupação do uso da água, a coisa era meio desperdiçada, né? É possível você criar tecnologia para reduzir o impacto ambiental em todos os setores? Sem dúvida, a gente investe nisso. A água sempre foi vista como um bem ilimitado, né? Ninguém nunca teve consciência em relação ao uso da água. E a gente percebe que isso não só é uma atitude de responsabilidade corporativa, mas é uma atitude de sobrevivência, né, do Parque Fabril, das nossas estruturas corporativas ao longo do tempo. Então isso é uma visão global da GM, redução de uso de água, reaproveitamento melhor da energia, busca por economia maior em relação à matéria-prima que é utilizada, né, na nossa produção, inclusive na reciclagem, no coprocessamento de todos os resíduos que a gente deixa, né, ao longo do processo fabril. A gente não joga nada fora, a gente não joga nada em aterro sanitário, a gente há muitos anos já é resíduo zero. Temos uma preocupação também inequívoca e crescente em relação à preservação do meio ambiente por meio de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas no Brasil. São 430 mil hectares que a GM ajuda a proteger nos 3 principais biomas do país, a Mata Atlântica, o Pantanal e a Amazônia. Então, sustentabilidade para a gente, fecho aqui, é um dos principais guarda-chuvas que norteiam as nossas práticas corporativas e industriais. O Fábio, o setor como um todo, não só a GM, mas a indústria automobilística, eu vejo uma preocupação muito grande e ações positivas e importantes na área da sustentabilidade, da defesa do meio ambiente, da descarbonização. Agora, tem um aspecto que eu não vejo uma evolução, que é a reciclagem dos carros. Os carros continuam aí sendo jogados para a periferia até morrer e depois não se sabe para onde vai. Não tem uma política de reciclagem. Como é que você enxerga isso, você como representante da indústria como um todo? Joel, esse é um tema muito presente nas nossas discussões, inclusive com o governo. O MOVER, que é a política automotiva, né, vigente do nosso setor, ele tem lá um capítulo específico falando sobre reciclagem, estimulando as montadoras a reciclarem seus veículos ou veículos adquiridos por terceiros, sendo readquiridos pelas montadoras, reciclados, e em contrapartida oferecendo descontos de IPI, pagamento importante de tributos, né, que passam a ser utilizados para esse novo mercado que surge no Brasil com força total. Então, nos próximos anos, vocês verão cada vez mais empresas recicladoras de veículos, empresas montadoras investindo em negócios paralelos, apoiando esse processo de reciclagem, porque sim, hoje temos uma política para isso, sim, hoje existe uma preocupação global para que a gente possa dar conta, né, de coprocessar esses resíduos que ficam com o período todo de uso do veículo, e a gente acredita que cada vez mais isso passa a ser integrado ao processo produtivo do setor automotivo. Tem coisa boa por aí. Mas esse discurso eu vejo há muitos anos e muito pouco tem acontecido na prática. Será que vai acontecer mesmo? Agora temos uma política que ampara esse tipo de decisão. Então, uma coisa antes era, vou chamar aqui de bom mocismo de montadoras que querem intenções versus uma regulamentação que estimula o processo de reciclagem do veículo. Então, sim, teremos novidades em breve. Fábio, a Anfávia, a Associação dos Fabricantes, da qual você é vice-presidente, ela acusa a BYD e as chinesas em geral de dumping. Ou seja, fazer uma concorrência desleal. Mas os chineses respondem com o seguinte: eles vendem mais barato e com uma alta tecnologia. O que acontece? Vocês têm medo dos chineses? Joel, a Anfávia não está acusando as chinesas de nada. A gente está, sim, estudando a possibilidade de identificar eventuais modalidades de concorrência desleal em veículos importados de outros países com predominância de veículos chineses. É um estudo que está sendo feito, que está ainda bem no início e que visa justamente entender como é que a competitividade deles, né, pode ser tão maior que a competitividade dos produtos fabricados Realmente no Brasil. isso você admite?
É o que tudo indica. Mas o que a gente, inclusive, tem conversado bastante com o governo é que, considerando toda essa visão do governo de neoindustrialização, de defesa da indústria nacional, que se essa entrada de produtos importados não tiver o mínimo de controle, que a gente tem dificuldades de manter a estrutura de fabricação que a gente tem aqui nas mesmas condições que a gente tem aqui, que são diferentes das condições que ele tem lá. Então, assim, não temos medo de concorrência, de forma alguma. O que a gente quer são condições equânimes de competição. Se tem chineses ou dinamarqueses ou quem quer que seja produzindo aqui com as mesmas condições que nós produzimos aqui, com os mesmos incentivos, com todas as mesmas características que a gente enfrenta aqui, a gente vai competir sem absolutamente problema nenhum. O que não pode é essa condição assimétrica de importação desenfreada de produtos de outros países que têm uma competitividade notadamente maior, competindo no mercado, num país que tem outras características. Até porque a própria GM tem parceria com os chineses, né? Temos. Me fala aí da Spark, quanto que vai chegar o Spark? Só complementando aqui, temos parcerias com os chineses, temos várias plantas na China, assim como várias outras tradicionais, montadoras tradicionais têm plantas na China, e a gente quer justamente garantir que a gente tenha esse balanço de portfólio à disposição dos nossos clientes, desde que hajam condições iguais de competitividade. O Spark é um veículo produzido por uma das nossas, né, subsidiárias na China. É um carro acessível, 100% elétrico, que foi apresentado rapidamente na nossa festa de 100 anos, que aconteceu recentemente em São Paulo. Esse Spark não é um veículo que necessariamente vem para o Brasil. Ele é um veículo que demonstra o potencial tecnológico e de acessibilidade da GM no seu portfólio. Ele pode vir ao Brasil em algum momento? Pode. Temos uma definição, uma data? Ainda não. Mas assim como o Spark, existem vários outros carros produzidos no mundo por várias marcas da GM que são candidatos, a depender da aderência do mercado, a aterrissar no Brasil em breve. Mas vocês já têm carros elétricos e eletrificados no Brasil, né? Temos. Quais são? Lançamos recentemente, anteriormente nós lançamos o Bolt, que foi o nosso primeiro carro 100% elétrico, com uma tecnologia... O primeiro, né? O primeiro foi o Volt. O Volt, Volt. Depois veio o Bolt EUV, com já uma autonomia importante, 400 km de autonomia, um carrinho bastante robusto para as características, né, do mercado brasileiro, que acabou, né, sendo descontinuado e que em breve, já foi inclusive anunciado globalmente, terá uma segunda versão lançada nos Estados Unidos e eventualmente no futuro também no Brasil. Ano passado lançamos a Blazer elétrica e a Equinox elétrica. Carros, né, de um nível de preço um pouco mais alto, mas que atende a um nicho de consumidor bastante específico, que estava, de certa forma, órfão dos carros, né, mais premium da Chevrolet. Vamos lembrar que a Chevrolet, ao longo da história, né, foi bastante notabilizada por ser uma montadora de carros mais sofisticados, com mais tecnologia. Então, estou falando de Opala, de Ômega, de Vectra, de Cadete, de Monza. E aí, no começo aí dos anos 2000, tomamos uma decisão consciente de focar um pouco mais a nossa produção no volume de carros mais acessíveis, né, e assim conseguimos garantir nosso crescimento ao longo de praticamente 2 décadas. Recentemente entendemos que não, podemos continuar produzindo carros bastante acessíveis, mas a gente tem cliente em toda a dimensão aqui potencial, né, financeira de produtos. Então, por que não? E temos produtos. Por que não ampliar esse range de portfólio para atender outros clientes também que podem se interessar por nós? A GM, acho que talvez tenha sido a única marca no Brasil, ao longo da história, que se colocou na liderança de vendas, em primeiro lugar, durante muitos anos, um carro de luxo, né? Vamos chamar de luxo na época, que era o Monza. Sem dúvida. Depois, nem antes nem depois, houve algo semelhante, né? Todos os carros líderes de venda até hoje são carros de entrada, né? Carros pequenos. Sem dúvida, não. Boa observação. É isso mesmo. Agora, existia uma discussão antes da chegada da BYD, que começou com os carros elétricos na base do mercado, né? Carros de 100, 150 mil reais. O elétrico chegou em carro top de linha. E a discussão era, será que a eletrificação vai
ser reservada para esse nicho de mercado. No entanto, a BYD chegou para quebrar esse mito. Você acha, qual a sua visão da eletrificação do carro no Brasil? Vai trabalhar com nicho de mercado, carro urbano, ou vai se expandir e brigar com o carro a combustão pau a pau? Vai ter oportunidade para todos os segmentos. Eu entendo que cada vez mais os custos de produção do carro elétrico estão baixando. Você sabe muito bem disso, que boa parte do custo da produção de carro elétrico está na bateria, e essa bateria ao longo do tempo vem diminuindo o seu custo. Então a gente vai ter cada vez mais condições de oferecer o carro 100% elétrico ou o carro híbrido, né? A gente está trabalhando com o termo eletrificado em todas as camadas da população, para todos os bolsos, para todo tipo de sofisticação. O que não volta atrás é a exigência do cliente de ter carros acessíveis com tecnologia, com design, com segurança. O que no passado eles, de certa forma, abriam mão para poder ter o seu primeiro carro ou o carro da sua família, que não tinham condições de ter nada mais acessível, mais sofisticado, hoje eles não abrem mão. Então a gente precisa garantir acessibilidade com tecnologia, com design, com segurança. Esse é o grande desafio que a gente tem. A GM e a indústria brasileira têm condições de produzir um carro elétrico? Produzir aqui um carro elétrico no mesmo nível dos que estão chegando por aí, importados da China? Eu não posso comparar o nível de produção daqui com o da China ainda, porque a gente não tem essa produção local, mas eu posso dizer que sim, o Brasil tem engenheiros qualificados, tem parques produtivos bastante modernos, tem um parque de fornecedores bastante qualificado, desenvolvido ao longo de décadas e décadas. Talvez não tenha hoje a condição de produzir a bateria, porque isso exige talvez uma estrutura tecnológica e um custo bastante alto, que as empresas não ficam pulverizando esses investimentos, elas consolidam o investimento na grande maioria das vezes nas suas matrizes, mas a produção, a montagem de carros elétricos, considerando a competitividade que o governo tem tentado imprimir ao setor por meio do programa Mover, é possível. Eu diria que não é nenhuma opção, é um destino. Mas você acha que o uso do etanol com o carro híbrido ele dá conta do recado em termos de emissões de poluentes para não precisar investir no carro elétrico? Eu entendo que são tecnologias complementares e para nichos diferentes. Mas um substitui a outro ou não? Eu não diria. Em algum momento sim, mas esse momento não está ainda no nosso horizonte imediato. Eu acho que dá para conviver de forma bastante harmônica com todas as tecnologias disponíveis no mercado. A gente sempre conviveu. Era etanol, era gasolina, era diesel, era gás. Agora a gente tem tudo isso, mais o híbrido, mais o elétrico, e existe uma preocupação de trazer o ponto como um vai substituir o outro. Eu acho que não. Eu acho que existe uma convivência pacífica por muitos anos. Mas os defensores do carro a combustão, as indústrias, dizem que a transformação de uma produção de carro a combustão, né, como é hoje, para uma linha de montagem elétrica pura, é uma revolução no sentido financeiro, é um investimento impossível de ser feito sem destruir o parque que a gente tem aí de produção. Você acha isso? Acha que isso é impossível, você fazer essa mudança radical? No ponto radical, eu acho que é completamente não desejável, inclusive. Ninguém quer fazer mudança radical. Por isso que a transição existe. Por isso que as montadoras estão jogando para 2035, 2040, né? Essa transição que já começou em 2020, talvez até um pouco antes. Então não vejo nenhuma ruptura em processos fabris no Brasil e em lugar nenhum do mundo. Cada vez mais a gente está interessado em atender o desejo do nosso cliente, independentemente da tecnologia que ele escolha, a gente vai ter disponível para vender. O Fábio, a GM é uma empresa estadunidense. Queria saber como é que vocês estão vendo a administração Trump com essas medidas despropositadas, para usar um adjetivo respeitoso. A política de taxação de produtos com o México, o Canadá, a China briga, e obviamente vai chegar no Brasil. Você acha aí que isso pode ter um impacto negativo ou até positivo? Isso pode abrir espaço para o Brasil, para a indústria? Joel, a GM Mundial é uma empresa muito mais que centenária. E ao longo desse período, a gente já passou por todos os tipos de administração, todos os tipos de desafios políticos, econômicos, sociais, foram enfrentados com serenidade. O presidente Trump assumiu faz 2 semanas. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer prognóstico
em relação a decisões tomadas que possam ou não afetar a nossa indústria. Curto e grosso. Como você bem disse, a GM é uma empresa estadunidense. Portanto, a gente tem que seguir, né, as diretrizes corporativas em relação... Mas assim, mesmo que não fosse, é muito pouco tempo para você tirar conclusões. Eu acho que assim, o mercado tem reagido de uma maneira, né, bastante imediata e isso só tende a precipitar decisões erradas. Se a gente dá o tempo necessário para que essas políticas amadureçam, para a gente entender as implicações delas, a gente tem mais chance de prosperar e não ser tão impactados. Em relação à economia brasileira, como é que você está enxergando? O dólar caindo um pouco ainda, mas ele está num ponto ideal para... Ou você acha que é preciso evoluir no sentido de ter um valor do real um pouco mais forte? Porque, afinal de contas, se o dólar sobe, vocês acabam vendendo mais, porque vocês estão também um exportador de veículos para a América Latina, né? E se o dólar recua, vocês têm a vantagem também pela importação de componentes. Qual é que é o nível ideal do... Eu diria que o raciocínio aqui é um pouco mais amplo do que só a questão cambial. A gente começa um ano com uma perspectiva desafiadora em relação a juros, a câmbio, a nível de emprego, a inflação, tudo isso em função, né, da expectativa do mercado em relação a políticas, né, fiscais que precisam ser adotadas no país. O ano está só começando. De novo, mesma avaliação que eu não quis fazer de forma detalhada em relação à sua pergunta anterior, a gente não pode fazer de forma detalhada aqui. A gente sabe muito bem, e a história nos diz, que as perspectivas econômicas traçadas pelos melhores economistas do mundo no começo do ano, elas nunca se materializam no final do ano. Tem oscilações de mercado, tem quebras de produção, tem questões climáticas envolvidas aqui, tem questões, né, que impactam indiretamente, né, a vida das pessoas e que podem, como por exemplo, eu ia dar o exemplo do Covid, né, que não é diretamente, mas que são coisas que vêm assim sem aviso prévio. E a gente não pode projetar, né, a expectativa que a gente quer ter do governo neste momento em que muitas coisas vão evoluir ao longo do tempo. Eu diria que sim, o câmbio está valorizado, que ele precisa, né, chegar num nível ótimo aí, que vai girar na casa aí dos talvez 5,70, 5,60, que dá o equilíbrio na balança comercial, como você mencionou, dá o equilíbrio, inclusive previsibilidade nos nossos contratos internacionais. Mas, para além disso, a gente precisa estimular o crescimento do país. Se a gente tem uma política macroeconômica minimamente previsível, a gente tem condições de atrair cada vez mais capital estrangeiro. É isso que a gente precisa, né? Que as corporações olhem para o Brasil como um porto seguro. E esse porto seguro, ele se apresenta quando as políticas são previsíveis. Eu diria que no setor automotivo, e vou reforçar o ponto do Mover, a nossa política automotiva, foi dado um passo importantíssimo. Quando ela foi apresentada, com todos, né, os capítulos, falando de P&D, falando de reciclagem, falando sobre, né, a tributação do setor, para a gente é muito importante saber. Boa parte dos decretos que regulamentam o Mover ainda não foram publicados. Isso traz insegurança. E o governo tem prometido que isso deve ser apresentado, tem lá revisões técnicas que estão sendo feitas há alguns meses, e a expectativa é de que em breve a gente saiba exatamente, né, a depender da potência e da emissão do veículo, qual é o IPI, né, que eles estão chamando de IPI verde, será pago, né, por veículo. Isso para a gente vai trazer assim a previsibilidade que a gente precisa, inclusive para anunciar essa segunda fase do ciclo de investimentos que a gente anunciou no ano passado. Vai ter salão do automóvel esse ano? A Anfávia está trabalhando para que aconteça em novembro, logo depois da COP30. A GM garante presença? Não garante presença, a gente está avaliando, como todas estão avaliando. A gente entende que o modelo de salão do automóvel adotado no passado é um modelo que não impulsiona vendas como a gente precisa que impulsione. A gente no ano passado teve presente no salão de Interlagos e foi um salão que trouxe, né, o resultado esperado em função do investimento feito. Festival Interlagos, que vai ter esse ano. Isso, festival. E a gente está agora estudando junto com a Anfávia. Inclusive, semana que vem temos reunião com o departamento de comunicação da Anfávia, o nosso departamento de marketing, para entender as sinergias possíveis entre a GM e o salão. Mas o salão vai acontecer, independente. Lembrando que esse é o ano do centenário da GM, que a gente tem feito uma série de investimentos na nossa marca e na nossa história.
Mas nosso apoio para a realização do Salão do Automóvel é inequívoco. Se a gente entende que, né, é algo que o cliente quer, que a população gosta, e de fato sim gosta, né, é um salão tradicional e que tem uma história importante, a gente quer, né, faz votos de que seja um grande sucesso. E se tiver, vai ser com a nova administração da Anfávia, né? O atual presidente entrega o posto agora no mês de março, não é isso? E como é que vai ser? Não vai ser mais sucessão por empresas como era antes? Olha, a gente está definido já isso? A gente está trabalhando numa renovação da governança da Anfávia assim, já há algum tempo. Né? E o objetivo do Conselho da Anfávia é o de que a próxima gestão da Anfávia seja feita não mais por rodízio de montadoras, e sim por um profissional contratado do mercado que vai ter todas as condições de tocar e levar a Anfávia para um outro patamar. Para encerrar, fala o número que você prevê para o mercado e para a GM em 2025 de crescimento. Espero. Eu não tenho esse poder de prever nada, até porque, né, temos aí um ano bastante desafiador e com perspectivas incertas em relação ao crescimento do país e do planeta. Mas eu diria que teremos um crescimento moderado, expectativa de um crescimento moderado, de um dígito, tanto para a indústria quanto para a GM. Fábio Rua, vice-presidente da General Motors do Brasil, eu agradeço muito a você que assistiu essa entrevista e a você pela presença no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Joel. Grande prazer, conte sempre conosco.